Agora sim, restabelecemos a conexão com Thaís Herédia, que chega para analisar esta decisão direto da Bolsa de Nova York. Chiquíssimo hoje o CNN Arena. Thaís, bem-vinda. Nos conte, por favor. A grande expectativa era mais pelo tom do comunicado do que exatamente pela decisão do Banco Central. É isso mesmo? O que já é possível destacar nesse comunicado de hoje? Tem algum sinal sobre quando a autarquia deve começar a cortar juros? Essa é a grande pergunta. É sim, Juliana, essa é a pergunta que não quer calar, mas não tem resposta ainda. A sinalização é de manutenção da taxa de juros por um período ainda bastante prolongado. Eu estou usando aspas aqui, citando o comunicado já do Comitê de Política Monetária. Olha, o mercado financeiro hoje no Brasil, com a bolsa subindo muito, o dólar caindo muito, antecipava exatamente a manutenção de um tom duro do Banco Central na sua decisão. É óbvio que a taxa de juros seria mantida em 15%. Havia ali algumas expectativas. Uma delas, o Banco Central já faz alguns meses vem dizendo o seguinte, que os juros precisam ficar altos por um período bastante prolongado. Esse adjetivo que eu acabei de usar aqui. Havia uma expectativa, por exemplo, dele tirar o bastante. Já seria uma mudança importante de comunicação. Então, sim, por um período prolongado, aí o mercado já poderia imaginar que a taxa de juros começaria a cair mais cedo, dezembro, janeiro, no comecinho do ano. Ele manteve o bastante prolongado. Uma outra expectativa era que o Banco Central retirasse da sua comunicação a frase em que diz que não hesitará em ajustar a política monetária, ou seja, voltar a subir os juros se as expectativas de inflação não reagissem à política monetária, a tudo que foi feito até agora. Ele também não retirou essa frase. Então, as duas sinalizações de um tom mais duro do Banco Central, dessa resistência do Comitê de Política Monetária em segurar a taxa Selic em 15% ao ano, eles continuaram lá. Então, é como se o mercado estivesse realmente antecipando, olhando e revendo tudo que o Banco Central disse desde a última reunião do Copom. Quer dizer, cada vez que o presidente do Banco Central ou um diretor do Banco Central aparece e dá uma declaração, vai reforçando ou não essa comunicação oficial, e foi o que aconteceu hoje. Então, não temos sinalização de afrouxamento da taxa de juros no Brasil tão cedo. Alguma probabilidade, a maioria dos agentes de mercado esperam que essa redução inicie entre janeiro e março. Pelo tom deste comunicado de agora, pela decisão de agora, me parece estar ficando mais para março do que para janeiro. O Banco Central tem duas preocupações importantes que ele continua ressaltando neste comunicado. Primeiro, a atividade econômica no Brasil, que já demonstra desaceleração, mas ao mesmo tempo continua tendo um mercado de trabalho bastante resiliente, né? A gente tem visto o resultado da geração de empregos formais, já há desaceleração em alguns setores, sim, mas a taxa de desemprego no Brasil é a menor da história. Então, essa é uma preocupação. Uma preocupação derivada dessa é com a taxa de inflação dos serviços, que é uma inflação mais resistente, mais difícil de combater. E essa continua bem acima da meta de 3%, continua rodando ali mais próximo de 6% ao ano. Então, o Banco Central se mantém ali resistente, com esse tom duro, sem sinalização de que os juros caem, e o Brasil vai ficando, portanto, ali entre a primeira e a segunda posição de maior juro real do mundo, Juliana. Thaís, queria bater uma bola com você aqui sobre política e economia, né? Porque tinha uma expectativa do governo do presidente Lula. Estou tirando o óculos aqui porque eu estava lendo o comunicado. Desculpa. Claro, imagina, fique à vontade. Tinha uma expectativa do governo do presidente Lula de começar 2026, ano eleitoral, com essa taxa mais baixa. Tem um movimento sendo feito ali interno de ampliar a pressão sobre Gabriel Galípolo, indicado para essa vaga pelo presidente Lula, mas diante da manutenção dessas taxas, essa pressão política pode começar a ser feita como foi feita no passado, claro que de uma maneira diferente, mas uma pressão que pode começar a ser feita. O que a gente pode projetar, então? A gente está falando ali
de uma mudança que pode ocorrer ou não a partir de março. Mas o que a gente pode projetar na economia, pensando nessa taxa de juros, para 2026, um ano de eleições em que a economia vai ser ali a base de sustentação da popularidade, da avaliação do governo do presidente Lula? Juliana, esse é um ótimo ponto, porque assim, o governo Lula começou com uma pressão muito forte sobre o Banco Central, quando era Roberto Campos Neto, chega Gabriel Galípolo, o Palácio do Planalto tira o pé e a gente começa a perceber de 2, 3 meses para cá que a pressão volta a aumentar, né? E provavelmente a gente vai ver isso aumentar bastante nos próximos meses. Agora, aqui tem um ponto fundamental que é o seguinte, o Banco Central, para ter sucesso na vida, ele tem que ter credibilidade. E o Gabriel Galípolo, isso o mercado inteiro entendeu, o Gabriel Galípolo sabe do valor da manutenção da sua credibilidade na condução, até por causa da sua proximidade com o presidente Lula, com a sua proximidade com o Partido dos Trabalhadores. É óbvio que ele não está impondo ao país uma taxa de juros desse tamanho, com este aperto, apenas para se descolar do governo. Ele faz isso porque o Banco Central atua sobre as expectativas dos agentes econômicos. Portanto, se há uma expectativa de que o Banco Central vai perder credibilidade, que o Banco Central não vai reagir a uma alta da inflação, a uma disfuncionalidade do mercado, a inflação não volta para a meta, né? Então está tudo interligado. A gente pode esperar sim, isso já é uma coisa praticamente dada, de que essa pressão vai aumentar. Agora, o Banco Central também vai ter que levar em consideração em algum momento o quanto essa taxa de juros está apertando demais a economia. Entre os grandes negócios, as grandes empresas que são grandes tomadores de crédito, ali já tem um sinal amarelo. Mas para pessoas físicas, empresas médias e pequenas, o crédito ainda está rodando. A inadimplência volta a subir, mas não há uma explosão. Então, quer dizer, tudo isso, quando o Banco Central faz esse aperto nos juros, isso já de alguma forma é esperado. Ele faz isso exatamente para provocar uma queda na tomada de crédito e uma desaceleração da economia. Ele ainda não conseguiu alcançar esse ritmo, né? A economia desacelera, mas ainda tem um ritmo resistente por aí. Sem contar, Juliana, que 2026 é um ano eleitoral, como você disse, o governo dá todas as sinalizações de que vai entrar o ano com o pé no acelerador dos gastos, o que traz como consequência uma reativação da atividade econômica. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo, é o governo acelerando e o Banco Central irmão. O Brasil já viveu outros momentos desse desencontro entre a política fiscal e a política monetária. Talvez esse seja um dos mais agudos que a gente está assistindo na última década, com certeza, mas é uma conjuntura em que a política acaba se sobressaindo à economia. O mandato do Banco Central é entregar a inflação na meta. No comunicado de hoje, o Banco Central está dizendo que só lá no segundo trimestre de 2027, veja, estou falando aqui de mais de um ano para frente, é que a inflação vai chegar mais perto de 3%. Portanto, ele ainda tem um longo caminho a cumprir para manter essa credibilidade, provocar uma desaceleração da economia suficiente para gerar nos agentes econômicos a confiança de que a inflação cai lá na frente. Essa é a sinalização mais importante que o Banco Central precisa. Entender se os agentes econômicos estão olhando lá para frente e estão dizendo, lá na frente a inflação vai cair. Ninguém assiste ou ninguém espera isso ainda e aí os juros ficam em 15% por mais tempo. Thaís Herédia, muito obrigada, viu, pela participação aqui nessa conexão. Muito obrigada pela sua participação.